sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito da bela obra Clube da Luta, Fight Club, filme de 1999 que contou com a direção de David Fincher, do estadunidense David Fincher. Eu quero dizer a vocês que o Clube da Luta me parece uma grande radiografia de reversão da nossa época, do narcisismo da nossa época em pulsão de morte, em destruição. E eu quero dizer a vocês que eu já fiz aqui uma aula neste canal, uma aula ao vivo, ministrada há algum tempo, sobre Freud explica os tiroteios nas escolas dos Estados Unidos. Então, se você gostar ao fim e ao cabo dessa resenha de Clube da Luta, vale a pena, eu vou deixar o link aqui embaixo, vale a pena assistir a essa aula sobre Freud e os tiroteios nas escolas dos Estados Unidos, porque elas guardam bastante contiguidade, tá bom? Mas antes de eu começar a falar sobre Fight Club, sobre o Clube da Luta, eu quero conversar com você que está assistindo a este vídeo, a esta resenha. Se é a primeira vez que você está chegando aqui ao meu canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e se ao fim dessa resenha você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha do filme Clube da Luta, de 1999, que contou com a direção do estadunidense David Fincher. Quero dizer que o Clube da Luta é um belo filme e traz discussões aí muito interessantes sobre a sociopatologia, aquilo que eu chamo de sociopatologia da nossa vida cotidiana. Vejam, a personagem, o narrador do filme, que é interpretado, e eu diria mais, eternizado pelo Edward Norton, esse ótimo ator estadunidense. Essa personagem é funcionária ali de uma empresa multinacional, um camarada bem sucedido, que vai para o emprego, faz sua rotina burocrática e tenta suprir a sua felicidade com tudo o que o capitalismo pode oferecer. Então ele, nessa futilidade do consumismo, ele vai lá, compra a última TV, coloca o piso mais descolado, segue essas revistas aí de decoração, casa e moda e assim por diante. Acontece que ele não consegue dormir. E esse é o fio desencapado inicial de Clube da Luta. O que acontece? Não conseguindo dormir, não dando jeito, não dando conta ali da sua situação, ele inusitadamente acaba parando num grupo ali de homens, esses grupos aí que os Estados Unidos geralmente fazem, a gente vê isso muito nos filmes, de pessoas que tentam partilhar a sua dor comum. É uma coisa sintomática que uma sociedade tão individualista e competitiva como a estadunidense crie grupo de pessoas que possam trazer solidariedade e partilhar sofrimento, partilhar seus dramas mais íntimos. Dada a pouca intimidade entre as pessoas, sobretudo nas cidades maiores lá nos Estados Unidos, quero dizer a vocês que eu já morei em Chicago e estou falando aí com conhecimento de causa de ter vivido por lá, não que os americanos não sejam solícitos, não sejam amigáveis, não é isso, mas existe de fato uma invaginação, uma dimensão de privacidade muito resguardada, difícil ter mais contato profundo, porque é uma cultura de mais estranhamento, mais distanciamento entre as pessoas. Coisa diferente aqui do Brasil, com todas as questões brasileiras, os nossos problemas. É mais fácil você levar uma pessoa que você conhece para sua casa, se tornar amigo da pessoa. Digo amigo, amizade mesmo é sempre muito difícil, né? Mas pelo menos um coleguismo, uma aproximação maior. Bom, o Edward Norton, a personagem do Edward Norton, vai até um grupo de homens ali que passaram por retiradas de testículos, passaram por problemas e tal. E ele vai conhecer o Bob. Quem é o Bob? Robert Paulson. Esse Bob é um ex-fisiculturista
que desenvolveu ali, por excesso de hormônios femininos, desenvolveu mama. E tá ali chorando pela retirada de testículos. É uma cena algo tragicômica, digamos assim, mas o Robert Paulson o abraça. Um dos exercícios é que ambos se abram, que as pessoas se abram umas para as outras e que possam eventualmente chorar. Veja, a personagem do Edward Norton não dormia até então. Estava sendo acometida por insônia terrível. E o que acontece? A personagem começa a chorar. Ela ouve o Bob, começa a chorar, e depois dorme como um carneirinho quando chega em casa. É como se, ao absorver a dor do outro, ao ver o dilema do outro, ela pudesse ter algum tipo de narcolepsia, de distância, de anestesia em relação à sua própria vida esvaziada de sentido. E, curiosamente e tragicamente, o Edward Norton começa a frequentar os mais diversos grupos de doentes. Tuberculosos, raidéticos, pneumônamos, digamos assim, cancerosos e assim por diante. Até que ele depara com uma moça que encontrou a mesma a solução mórbida de reversão do narcisismo e contiguidade da dor, da doença e da morte. A Marla Singer. Toda uma moça alternativa, pinta os olhos ali com uma maquiagem escura, deixa os cabelos esvoaçados, cabelos curtos, e a Marla Singer também quer compartilhar a dor com os demais. É algo completamente inusitado. As pessoas poderiam dizer que é incompreensível, mas pensemos na rotina massacrante que vivemos, na quantidade de trânsito, de dissabores, trabalhos que não têm quaisquer relações com nossas vocações, pessoas com as quais nós não gostaríamos de viver se tivéssemos a opção de não trabalhar com elas muitas vezes. Ou seja, estamos alijados e alijadas muitas vezes de nós mesmos. Essa rotina já é uma rotina de dor. Já é como que um corredor polonês através do qual a gente precisa caminhar. Então por que estranhar que pessoas encontrem um suposto antídoto compartilhando mágoa, dor, ressentimento, tristeza e doença em grupos? Por que estranhar isso? Clube da Luta vai revelar como que vai abrir a tampa do bueiro da nossa sociedade e mostrar os nossos encanamentos apodrecidos. Muito bem, quando a Marla começa a surrupiar os grupos e, inusitadamente, a personagem do Edward Norton não consegue mais dormir, ele fica desacorçoado. Ele vai tentar entrar num acordo com a Marla para que metade dos grupos de doentes fique para ela e a outra metade para ele. Mas, curiosamente, aparece na história a personagem interpretada e também eternizada pelo Brad Pitt, o Tyler Durden. A gente não sabe de onde ele vem, a gente só sabe que ele encontra a personagem do Edward Norton no avião. O que o Edward Norton faz? Ele trabalha numa seguradora. E ele ele roda os Estados Unidos de avião, visitando diversos locais de acidente. O Tyler Durden, todo descolado, boa pinta ali, como é o Brad Pitt, vende sabonete. Então vamos ver depois de que são feitos esses sabonetes. Então vejam, eles começam a conversar, trocam cartões. Acontece que, na ausência do Edward Norton, da personagem do Edward Norton, o seu apartamento explode, pega fogo. E o que acontece? Ele precisa de um local para ficar. E é aí que ele liga para o Tyler Durden, para a personagem do Brad Pitt. Depois de eles terem tomado várias ali num bar, o Brad Pitt fala: "Você quer se anestesiar? Me bata." E é aí que começa o Clube da Luta. Que começa a descarga de ressentimento, de frustração, de vida administrada e burocratizada, de vida coercitiva, de vida numa gaiola, digamos, de ferro. Começa uma luta, uma descarga adrenalínica, um exercício da virilidade, não contra o outro, mas contra si mesmo. É preciso que ambos se golpeiem. Esse Clube da Luta começa a se expandir. O Bob, de quem eu falei há pouco, acaba caindo no Clube da Luta. O Clube da Luta ganha todos os estados americanos. E a personagem do Edward Norton vira um guia, um guru.
ao lado do Tyler Durden. Vejam, a Marla Singer supostamente se apaixona pelo Tyler Durden. A gente não sabe de onde esse Tyler Durden veio, mas a Marla Singer transa com ele tresloucadamente. E a gente fica pensando, mas que realidade é essa? Eles moram numa casa podre, caindo aos pedaços. Edward Norton, o personagem do Edward Norton, abandona a sua vida anterior. E o Clube da Luta, além de implicar luta entre as pessoas, começa a sabotar a dinâmica mesma da sociedade. Eles vão a antigas locadoras de vídeos e passam aparelhos para imantar as fitas para que elas não possam ser vistas. Eles sabotam os correios, eles sabotam as empresas, eles sabotam as latas de lixo e assim por diante. O Clube da Luta é uma denegação radical, tida como revolucionária desse tipo de sociedade mercadológica, mas ao mesmo tempo empregando toda a violência, recanalizando, digamos, tratando o esgoto de toda a violência desse tipo de sociedade. Até que eles chegam ao ponto de imaginar a destruição de todo um quarteirão, de vários quarteirões de centrais elétricas, para que a sociedade não possa ter continuidade. Quando chega a esse ponto, nós ficamos sabendo que o Tyler Durden faz sabonetes roubando gordura humana, vejam vocês, de clínicas de lipoaspiração. Vocês estão percebendo? Ou seja, os sabonetes caríssimos, chiquérrimos, devolvem para os granfinos, para as madames, a própria obsolescência do humano que a mercadoria quer negar. Que a compra da vida, que não dribla o tempo, pelo dinheiro, quer negar. Então, Clube da Luta me parece um dos filmes de mais aguda crítica social, não só ao capitalismo como um todo, mas ao tipo de capitalismo voraz, altamente consumista, altamente alienado da sociedade estadunidense. Quero dizer a vocês que é duro morar num país. Os Estados Unidos não me parecem exemplo para ninguém e nem para si mesmos. Morar num país em que as pessoas, se sofrem um acidente, como eu conheci um rapaz que era morador de rua no Elevated Train, no trem da CTA, do Chicago Train Association lá. No trem de Chicago eu conheci um rapaz que tinha ascendência polonesa, que estava com a perna torta, tinha se transformado em morador de rua, e quando aconteceu o acidente, ele implorou para as pessoas não chamarem a ambulância, porque depois a conta vinha para pagar e ele entraria em bancarrota. E por eu ter conversado um pouco com ele, ele se vira para mim antes de sair do vagão e me diz: nossa, muito obrigado, fazia tempo que eu não trocava palavras com uma pessoa por mais de 2 minutos. Vocês estão percebendo, gente? Então, o Clube da Luta me parece que não envolve só a luta imediata das pessoas se mutilando, como que revertendo aquele narcisismo que já é uma luta, que já é uma automutilação, para corresponder a parâmetros coisificados de corpo, de mente ou de anti-mente e de parâmetros de consumo, naquelas lutas do Clube da Luta em porões, em que as pessoas se mutilam. A luta já é a vivência mesma, a violência já é a vivência mesma no nosso cotidiano. E aí, quando nós ficamos sabendo que o plano é explodir todo um quarteirão ou vários quarteirões, a polícia, no encalço do Tyler Durden, descobre que o apartamento da personagem do Edward Norton não sofreu um acidente vindo a explodir. A personagem do Edward Norton teria deixado o gás aberto. E numa faísca ali da geladeira, houve uma explosão. Era como se ele não pudesse abandonar a sua vida de consumismo e de capitalismo segurador, se não a explodisse preteritamente. Vocês estão percebendo? Mas a personagem do Edward Norton entendeu que o Clube da Luta saiu do controle. Que as pessoas não estão mais naquele ambiente adstritas à violência entre si mesmas. Elas já estão querendo sabotar a sociedade como um todo. E para tentar evitar a explosão de quarteirões e mais quarteirões, a personagem do Edward Norton vai se contrapor ao Tyler Durden. Mas é aí que a gente fica sabendo, num diálogo entre a personagem do Edward Norton, o narrador da história, e o Tyler Durden, que o Tyler Durden não existe. Ele é o último resquício narcísico da personagem do Edward Norton.
Todos nós, numa sociedade de arquétipos tão coercitivos e coisificados como a nossa, temos dificuldade em gostar do que somos, do nosso corpo, da nossa renda, de onde moramos, do que queremos, e projetamos alguns arquétipos, sobre os quais recaem os nossos desejos, mas também as nossas frustrações. Diz a personagem de Brad Pitt, que não existe na verdade, porque o Tyler Durden é o próprio Edward Norton, diz que ele, Brad Pitt, ele, Tyler Durden, ou alter ego de Edward Norton, é tudo aquilo que o próprio Edward Norton queria ser. Mais forte, mais bonito, bom na cama, conquistador ali da Marla Singer, né? E destemido. Vocês estão percebendo? É nesse momento que o Edward Norton vê que talvez jogar a água do banho fora, com a lógica do Clube da Luta, pode implicar que o bebê também vai ser jogado pelo ralo. E ele tenta impedir que o Clube da Luta, que já virou uma bola de neve, que já virou algo que se alimenta de si mesmo, aconteça e realize a explosão de vários e vários quarteirões. Mas quando ele vai falar com os membros do Clube da Luta, ele próprio, por meio do Tyler Durden, já havia alertado que ele próprio gostaria de sabotar o Clube da Luta, de tal maneira que não é possível parar a explosão. Na última cena do filme, quando acontece a explosão de vários quarteirões, o que é mais interessante é perceber um momento de reconciliação em meio ao apocalipse da destruição. A Marla Singer vai até o prédio, que é o único que não vai ser explodido, em meio aos vários escombros legados ao redor daquele prédio, e ela dá as mãos para a personagem do Edward Norton, que a gente sabe agora que se chama Tyler Durden. E o que isso significa? Que é possível haver amor entre os escombros? Que é possível haver alguma paz? Ou que qualquer possibilidade de relacionamento humano é eivada dessas brutalidades, violências, maldades e contradições? Bom, é isso que o filme sugere ali, de maneira crítica. É isso que fica no ar ali, de maneira pujante. E o que nós temos, então, em Clube da Luta, é um verdadeiro raio-x, é uma verdadeira radiografia das tensões da nossa sociedade e da como que a virada de uma meia contrapelo, para que nós possamos ver as costuras, para que nós possamos ver as cicatrizes, as fraturas, as feridas abertas desses tipos de relações. Como é que nós podemos saber o que queremos? Agora, depois que nós desconstruímos a objetificação consumista em nós, como é que a gente deixa de reverter a violência do Clube da Luta contra essa própria sociedade? Como é que a gente pode abraçar o seio de onde a gente veio e que nos mutilou? Essa é a questão da personagem do Edward Norton. E quando ele percebe que não é possível desconstruir a explosão de violência, ele dá as mãos para Marla, como que dizendo: o amor vai ser entre os escombros, ou os nossos conflitos pressupõem os escombros. Pessoal, essa foi mais uma resenha de filme aqui do meu canal, agora com Clube da Luta, esse belíssimo filme estadunidense de 1999 que contou com a direção de David Fincher. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros, dos meus vídeos de leituras de Vassoler e das minhas aulas ao vivo, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar financeiramente, segundo sua possibilidade, esse projeto youtubico de universidade aberta. Então é isso, pessoal. Eu deixo sempre o convite para que vocês assistam às resenhas de filme aqui do meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!